Bem, então vamos dar continuidade à nossa aula da semana, né? Então, até aqui nós já vimos alguns assuntos, né? Então, nós falamos sobre onicoatrofia, né? Ou onicogrifose, que é aquela unha grossa, né, em formato de chifre. Falamos sobre psoríase, né, que também causa deformidade nas unhas, né? As unhas ficam fragilizadas. Vimos sobre a verruga, né, que ela é contagiosa, causada por vírus. E falamos sobre a onicoatrofia, né, que é a atrofia da lâmina, ou seja, a lâmina ela não consegue nascer, ela não consegue romper. E em muitos casos tem pessoas que ela fica sem lâmina completamente, e tem casos de pessoas que só nasce só um pedacinho, né, da unha, só um pequeno pedacinho. E tem muitas pessoas que não nascem nada, né? Então vocês viram na aula passada esse assunto, né? Nós ainda vamos corrigir, no caso, né, a atividade que eu passei para vocês, e na próxima aula a gente revisa esse e passa para o outro. Revisamos onicoatrofia, que ainda não vocês não me mandaram ainda a atividade, revisamos esse e passamos para a última, né, que é a onicoalgia. Então, assim, todos são assuntos que estão ligados à patologia, né, ou seja, a dor, né, ou algum problema, ou algum trauma, ou alguma doença, ou afecção, tá? E toda vez que a gente fala, revisa e fala um novo assunto, a gente está aí revisando, né? Então é interessante que vocês aí sempre peguem essa deixa para já estudar para a prova, né, de vocês. Lembrando, meninas, que todas as atividades que eu passo, independente, elas valem nota, né? Eu ainda não estabeleci qual o peso de cada atividade, né? Qual o valor que elas terão, mas elas têm nota sim, elas vão valer ponto. Então, assim, façam as atividades, né? Procure fazer as atividades corretamente, porque é uma maneira também de vocês estarem estudando, né? Estarem aprendendo. E prestem atenção aos prazos, né? Que a gente trabalha com prazo também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a onicopatia. Tudo que é ônico refere-se à unha, né? A lâmina. Então, tudo que vocês veem é onicopatia, onicoatrofia, né? Então, sempre esse onico aí vai estar relacionado aí à lâmina. Então, tudo que se fala sobre onico é lâmina. E patia vem do quê? Vem do termo doença, né? Ou patologia. Então, quando nós falamos de onicopatia, estamos falando sobre tudo ou todas as deformidades ou patologias que estão relacionadas à lâmina. Meninas, eu vou mandar um material para vocês, que eu estava lendo, né, um material de dermatologia, onde lá vem mostrando várias outras patologias, né? Então eu vou mandar que aí vocês, num momento ou outro, podem estar lendo, para estar adquirindo mais conhecimento, né? Porque assim, a gente lê muita coisa, mas nem tudo fica na nossa cabeça, né? E às vezes você fala, poxa, eu já li sobre aquela doença, né? Ou eu já li sobre aquele problema na unha, mas eu não tô agora aqui lembrando, né? Então, volta e meia tá lendo, tá olhando, né? Os assuntos, porque às vezes até a gente que tá ali na prática do dia a dia, às vezes a gente esquece qual é o tipo de doença, né? Porque são vários tipos, né? E a gente esquece. Mas eu vou mandar um material para vocês, né? Para que vocês possam estar lendo, depois imprime, né? Guarda, para volta e meia estar lendo esse material, que é para vocês verem que existe vários tipos de patologia. Hoje aqui a gente vai falar alguns. No material que foi mandado para vocês lá, o material de apoio tem alguns, mas assim, é amplo, né? Essa disciplina de onicopatia é muito grande. Por quê? Porque são várias patologias que estão ali envolvidas. Lógico que quando a gente fala nesse assunto dentro da disciplina, a gente fala de casos que a gente mais vê no dia a dia.
É o que eu sempre falo, é igual é o feijão com arroz da podologia, né? É aqueles casos que a gente mais está ali vendo, né? Se deparando com eles ali. E aí a gente passa para vocês, para que vocês possam ter aí. Desculpa, meninas. Para que vocês possam ter esse conhecimento, tá? Mas assim, eu vou estar passando para vocês sim, e vocês dão uma lida lá. Então, voltando aí para o nosso assunto da aula de hoje, onicopatia, tudo relacionado a doenças das unhas, tá? Então, para a gente entender melhor, né, de que forma essa doença ela vai acometer as unhas, de que forma essa doença ela afeta a unha, para a gente entender esse funcionamento aí, como é que isso acontece, melhor, de que forma isso acontece, vamos aí voltar lá atrás, ó, nas nossas aulas quase iniciais, sobre a estrutura, né, da lâmina, como é que essa lâmina ela se forma, né, para que a gente possa entender aí sobre a doença e como a doença age, tá? Então, sendo assim, as unhas, meninas, que é o que nós falamos, que nós estudamos e que nós mexemos de forma direta, né, com as unhas e com todas as suas estruturas, são anexos cutâneos que fazem parte do aparelho ungueal. Ou seja, eu sempre falo, né, que Deus ele é perfeito, ele em toda a sua extensão ele nos fez de maneira maravilhosa. Porque tem pessoas que às vezes não vê assim necessidade de unha, né? Fala assim, pra que unha? Mas ela tem uma função importantíssima. Importantíssima. Como tudo, né? Como tudo no nosso corpo, a sobrancelha tem um significado, os cílios têm um significado, as penugens do nosso nariz têm um significado e as unhas também têm o seu significado e a sua importância. Então, para isso, antes mesmo que nós possamos entender a doença, antes mesmo que possamos entender a ação da doença no organismo, nós precisamos aí entender sobre a estrutura da lâmina para que a gente possa aí ter um entendimento mais amplo. Então, essa lâmina, bem como nossos cabelos, é formado por queratina, né? Então, a nossa unha, ela é dura, ela é enrijecida e ela é formada por queratina. Então, tanto o nosso cabelo como as nossas unhas, elas estão aí nas extremidades do nosso corpo. Isso significa o quê? Que quando nós nos alimentamos, quando nós ingerimos nutrientes, né, por meio da alimentação, esses nutrientes eles vão ser redistribuídos, né, para várias partes do nosso corpo e depois canalizados, né, ou direcionados para as partes extremas do nosso corpo, que no caso são nosso cabelo, nossos pés, nossas lâminas, né, que são estruturas aí formadas por queratina. Eu não sei, mas eu acredito que sempre vocês devem aí escutar os profissionais falando, né, os médicos, bebam bastante água, né? Bebam água, pratique atividade física. Por que isso, né? A gente sabe que a água, além de ser importantíssimo para a nossa vida, ela nos dá energia também, né? Porque ela tem íons, né, positivos e negativos, ou seja, ela nos dá energia, ela nos move, nos faz ficar em pé. Além de nos mover e além de nos fazer ficar em pé, a água ela vai ser um solvente, né? Ou seja, ela vai levar, né, os nutrientes até o nosso organismo, até as nossas extremidades, tá? As nossas unhas, elas têm uma grande importância na proteção das falanges, né? A gente muitas vezes não presta muita atenção, às vezes não dá muito valor, porque a gente tem, né? Então a gente tem, então a gente não, tem gente que nem, né, não liga, né? Mas
muitas pessoas que não têm sofrem, né, pelo fato de não ter, igual com a doença que nós, com a patologia que nós estudamos na disciplina anterior, sofre com a onicoatrofia, né, que é a falta ou essa lâmina atrofiada, e aí não tem essa lâmina, né? E aí sofre com isso. Então, quando a pessoa ela não tem a lâmina, o dedo ele fica mais fragilizado. Imagine, gente, a lâmina ela serve para proteger o leito, né? Imagine aí sem a lâmina. Então, como fica mais fragilizado? A gente bate em alguma coisa, né? Vai lavar os pratos, machuca. Vai pegar alguma coisa, não tem, né? Não tem ali. Porque a unha ela ajuda, né? A gente a tipo que apoiar. A gente vai pegar alguma coisa, não consegue, né? Vai fazer algum movimento, faz algum movimento brusco e às vezes machuca, bate, o que vai causar dor. Então, assim, são vários fatores aí que pode provocar essa dor, essa sensibilidade, né? Essa questão aí, né? Né? Manobras simples, né, do dia a dia nosso, por exemplo, poderia muito bem ficar prejudicado por conta aí de não termos, né, a lâmina ou de sofrermos com doença, né, ou com patologia como a onicoatrofia, que seria aí a atrofia dessa lâmina, né? Então, além de causar atrito e machucar, a gente aí ficar mais fragilizado. As unhas, elas conferem... Desculpa, meninos. As unhas, elas conferem mais firmeza ao dedo. Ou seja, é como se ela fosse o ponto de equilíbrio do dedo, né? As unhas. Então, ela também vai nos dar uma sensação tátil maior. O que é isso, né? Ela vai nos permitir pegar as coisas com mais facilidade, né? E ela vai dar estabilidade aí ao nosso dedo. A gente nunca imaginou, né, que uma coisa tão pequena ali, tão, né, aparentemente muitas vezes aí, muitas pessoas têm a lâmina quebradiça, né? Ou com alguns problemas, então a gente nunca imaginou que essa lâmina poderia, assim, ser tão importante para o ser humano como é, né? Então, sendo assim, as doenças que acometem as unhas podem ser sistêmica, né? Ou se apresentar no próprio aparelho, né? Ou seja, na própria lâmina. Muitas vezes, eu vou colocar aqui um percentual, uma margem que é realmente o que acontece aí. Muitas vezes, vou colocar aqui 70% dos casos de pessoas que têm problemas ou doença na lâmina está relacionado à parte sistêmica, ou seja, problemas de doenças internas, né? Então, quando nós falamos sobre onicopatia, que é doença das lâminas, muitas vezes é uma resposta do organismo, alguma reação interna que aquele organismo ali está sofrendo. E aí a resposta vai vir pelas unhas e pelos cabelos. Então tem muita gente, por exemplo, né? Por exemplo, olha um exemplo claro, fácil disso, tão nítido, cristalino. Quando a pessoa ela começa a fazer a quimioterapia, o que acontece? As unhas, né, ficam frágeis, quebradiças, e o cabelo cai. Porque é um efeito de uma radiação, né, de um coquetel de medicamentos que aquela pessoa está tomando para matar ali, né, para interromper ali o câncer e que está atingindo aí as suas extremidades, né? Então, muitos dos problemas, né, ou diversos problemas, né, que as pessoas elas têm nas lâminas está intimamente relacionado, né, ao problema sistêmico, né, a doenças que as pessoas adquirem. E aí, falando um pouquinho, né, voltando aí, refrisando, né, que a gente sempre está aí nessa coisa de refrisar, né,
porque vocês realmente precisam gravar isso daí, nós falamos aí sobre as partes, né? Então, nós temos as dobras periungueais, né? Que são essas dobras laterais. Temos a matriz da unha, que fica bem no iniciozinho aqui, que é onde nasce, o nome já diz matriz. O que é matriz? De onde nasce. Então, tudo que a gente fala matriz é de onde nasceu, de onde surgiu aquilo ali, né? Então, a matriz da unha nós temos, né? Abaixo da matriz nós temos a lúnula, temos a própria lâmina, temos abaixo da lâmina o leito, né? As pregas periungueais, temos o eponíquel e o hiponíquel. Dentro ali da parte da lâmina, nós temos a lâmina proximal e distal. É como se a nossa unha ela fosse dividida em duas partes. Da matriz até a metade do corpo da lâmina, nós temos a lâmina proximal. E do meio para o final, nós temos a lâmina distal. Então, é como se a gente colocasse aqui que existe duas camadas de lâmina, né? Da parte da matriz para até a metade da lâmina, né? Não é? Até a metade da lâmina e da metade da lâmina até a parte distal. É como se nós tivéssemos aí duas partes da lâmina, né? Porque se vocês observarem, eu não sei se já aconteceu com vocês aí, da unha cair, né? Então, muitas vezes, do início da matriz até o meio da lâmina, ela nasce de uma forma. E do meio para baixo, ela nasce de outra. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, né? Às vezes, da matriz até o meio, ela nasce lisa. E do meio para baixo, ou seja, do meio para a parte distal, ela nasce meio que ondulada. Ela é como se ela tivesse aí umas ondas, né? Não sei se vocês já perceberam. É por conta disso daí, né? Essa produção aí de camadas, porque nossa lâmina, gente, ela tem várias camadas. Então, podemos dizer que da parte da matriz até a parte do meio é uma camada e da parte do meio até a parte distal é outra camada, né? Então, são coisas aí que a gente precisa entender para quando chegar um paciente, o cliente, a gente saber qual foi a parte da lâmina que foi atingida. Foi a parte mais distal ou mais proximal, né? Porque às vezes o cliente fala pra gente, poxa, minha unha machucou, né? Minha unha tá machucada. Mas machucou aonde, né? Foi mais na parte proximal ou mais na parte distal, né? Qual foi a camada, né, dessa pele aí, a porção aí dessa lâmina que foi atingida? Então a gente precisa entender isso aí para saber, né, a diferenciação de uma coisa para outra. É como se a gente pegasse um fio de cabelo. Quando a gente pega um fio de cabelo, da raiz para o meio é uma coisa, do meio para o final é outra coisa. Pode pegar o cabelo de vocês e ver que é diferente. Muitas vezes a gente vai ter da seguinte forma: da raiz, né, do cabelo até o meio a gente tem uma fibra mais grossa, mais consistente, e do meio para o final mais fina, né? Tanto que às vezes tem até alguns cabelos que precisa cortar, né? Porque os nutrientes já não tá chegando ali, né? E às vezes acontece com a nossa lâmina também, da mesma forma. Mas para isso é preciso aí a gente ter, né, um conhecimento para que a gente possa aí ajudar nossos clientes e nossos pacientes. E aí a gente vai falar agora sobre algumas patologias ungueais, né? Que é o nosso assunto, né? Patologias. E aí a gente vai citar algumas até que nós já estudamos, né? Em disciplinas aí anteriores. E aí a gente vai estar aqui agora citando algumas para que vocês possam estar conhecendo, né? Adquirindo aí o conhecimento. Então a gente vai falar a primeira, que é a mais comum, eu sempre falo que é a mais pedida, né? A mais pedida é porque é uma que a gente vai ver sempre, né?
que é a onicomicose. Gente, onicomicose são todas as doenças relacionadas à lâmina, todas. Então, tudo que fala assim, doença na lâmina é uma onicomicose, tá? E aí tem uns mais simples, outros mais claros, outros mais fáceis, né? Mas tudo está relacionado à doença, todas doenças, todas as micoses que afetam a lâmina, né? E aí dentro dessas onicomicoses, né? Que são as doenças, nós temos várias, né? A onicólise mesmo, gente, é uma muito comum também da gente ver nos gabinetes de podologia, porque a gente sempre costuma falar, né, um trocadilho que é o feijão com arroz da podologia. Por quê? Porque é comum, é normal, é tão, né, da gente ver, porque esse desprendimento, esse descolamento da lâmina, ela pode acontecer tanto na parte distal como proximal, né? Ou seja, ela pode acontecer tanto da matriz para a parte distal como da distal para a matriz. Então, é o que a gente acabou de falar anteriormente, né? Dessas duas divisões da lâmina, né? Então, nós temos aí um desprendimento que pode acontecer da matriz para a parte distal ou esse desprendimento que pode iniciar aqui, ó, na parte distal, né? E aí é dado também o nome de patologia ungueal. Porque junto com essa onicólise vai vir o quê? Fungos. Muitas vezes a onicólise ela está correlacionada também com outros problemas, com outras patologias que precisam aí ser tratadas de maneira correta e eficaz, tá? E aí nós temos também uma patologia que nós já falamos, que nós já estudamos, que é a paroníquia, que é a popularmente conhecida como unheiro, né? Que essa paroníquia ela vai causar uma inflamação, né? Tanto nas pregas periungueais, como no eponíquio, né? E na própria lâmina. Então ela vai causar uma inflamação em toda essa estrutura aí, de pele e lâmina. Então também é uma patologia ungueal. Temos a anoníquia. O que é, gente, anoníquia? Então, níquia é tudo relacionado à unha. Anoníquia, o que é? Ausência. Ausência de lâmina, ausência de unha ou a falta da lâmina, a falta da unha, né? Nós damos o nome de anoníquia, né? E onicogrifose, que também estudamos aí, falamos, né? Que são essas unhas grossas, né? Deformadas em forma de gancho, muito comum da gente ver em pessoas, né? Idosas, pessoas que sofrem, né? Com problemas aí de problemas de saúde, como diabetes, sífilis, né? A própria psoríase, em muitos casos, ela vai causar essa deformidade, né, nas unhas. E aí junto o fator do cuidado, da higiene, mais a doença, e aí tudo aí vai só somar para poder piorar, tá? Essa onicogrifose. Outra doença também das unhas é a psoríase ungueal, gente. A psoríase, ela não atinge só a pele, como nós já estudamos, né? Ela é uma patologia, né? É uma doença que está correlacionada a fatores genéticos e a outros fatores também, não contagiosa, porém, que atinge de maneira drástica as unhas. Se a gente estava falando aqui anteriormente que alguns procedimentos demora para se ter um resultado, demora para se tratar, a psoríase é uma delas. Então, ó, pensa aí que vai demorar para ter um resultado, para se conseguir ter ali uma solução para esse problema, né? Então, realmente a psoríase ela vai demorar bastante, né? Vai ficar uma unha amarelada,
né? Vai ficar uma unha esfarelada, então vai dificultar muito o tratamento, porque como vimos, né, é um fator interno, então não depende só da lâmina, né? Depende de todo o fator interno, se ela realmente está recebendo, né, se a pessoa está seguindo o tratamento para que possa aí ter uma resposta externa, tá? Tem a onicoatrofia, né, que nós estudamos, está bem fresquinho na mente de vocês, que é a atrofia, né, da lâmina, ou seja, essa lâmina ela nasce com uma formação ou, em muitos casos, ela não nasce, né? E aí, esse problema ele se dá por conta de traumas, né? Machucados na matriz da unha, né? Ou até por nascença. Tem pessoas que, por conta de alguma doença, já nasce sem essa lâmina aí, tá? Tem a acropaquia, que é o aumento da curvatura transversa e longitudinal da unha. O que é isso? Ou seja, o aumento da curvatura transversa, que no caso seria a largura da unha, né? Então essa unha é uma unha largona, né? Acropaquia, olha que nome, gente, é cada nome, vocês precisam de ver. Caioníquea, o que é isso, gente? A placa ungueal ela é côncava, ou seja, nos seus leitos longitudinais e transversos. O que é côncavo, gente? O que é uma coisa côncava? Aí lá no materialzinho depois vocês dão uma olhadinha lá. Não passou aqui agora, na memória. Aí tem a hiperqueratose subungueal. Aí o aluno pergunta, professora, tem hiperqueratose subungueal? Tem. O que é essa hiperqueratose subungueal? Também conhecida como onicofose, né? Que é o excesso ou acúmulo de detritos córneos sob a unha. E o que esses detritos, o que essas peles vai causar na lâmina? Ela vai esmagar o leito. Porque essa pele, gente, ela faz uma pressão sobre o leito. Tanto que tem gente, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem atendendo e aí a pessoa falar bem assim, parece que tá... Tem pessoas que falam assim, parece que tá apertando debaixo da minha unha. Tem pessoas que falam assim, parece que tá... É uma pressão, é uma coisa que parece que tá apertando debaixo da minha unha. E não é, é justamente, e realmente é, que é essa pele, né? Essa pele, ela causa essa pressão, ela causa esse incômodo, né? Tanto que tem gente que tem que todo mês aí voltar no podólogo, por quê? Porque essa pele, ela nasce e causa essa pressão, e essa pressão, ela causa dor, né? Por isso que a gente precisa aí ter esse cuidado, né? Ter essa atenção, né? Que é um tipo também de patologia ungueal, né? Que a gente está falando de todas as patologias e essa também é. Onicoquisia, o que é isso? É a separação em camadas, ou seja, descamação da borda livre da lâmina. Gente, imagine, eu não sei se vocês já viram, essa parte aqui, ó, da borda livre da lâmina, ela começa a descamar. E às vezes a pessoa não entende o porquê. Olha o nome, onicoquisia. Onicoquisia, tá? É um tipo também de patologia. Pintig são depressões cupuliformes na superfície da lâmina. O que é isso, gente? É como se fosse pontinhos, né? Na lâmina, né? Então, também é um tipo de patologia, é um tipo de doença. Pterígio, o que é isso? Cicatriz na matriz da unha. Imagine uma cicatriz na matriz da unha.
vai prejudicar o nascimento aí dessa lâmina, né? Ou de todas as outras lâminas que vierem. Traqueoníquia, o que é isso? É a presença de pequenas e finas estrias. Gente, esse problema é muito comum. Muito comum. Vocês já viram aquelas unhas estriadas, né? Que a gente chama? Cheia é como se fossem linhas, né? Aí na superfície da lâmina, né? Então dá esse nome, traqueoníquia. Traqueoníquia. Essas estrias, né? Na lâmina. Que muitas vezes tem um aspecto rugoso, né? Muito comum, viu, gente, da gente ver. E aí, muito está associado aí com alimentação, né, ou com má nutrição, né, desse indivíduo aí, né. Às vezes o pessoal que faz até embelezamento fala assim, poxa, sua unha tá toda ondulada, o esmalte não vai ficar bom. Mas sem entender que outros fatores é que está aí ocasionando essa ondulação, né, e portanto vai dificultar aí esse cliente, esse paciente está com unha legal, tá? Unha de Lidson, né? É uma unha meio a meio. Que é isso? Metade dela é normal e metade dela ela é anormal, ou seja, apresenta uma coloração marrom clara. É tanto nome, gente, é coisa, viu? Unha de Terry, que são unhas que apresentam a leuconíquia total, né? Com faixa eritematosa distal, mais comum em pacientes com cirrose hepática. Então veja que aqui a maioria das doenças das lâminas está correlacionada com doenças internas, viu, gente? E unha hipocráticas, ou seja, são unhas da convexidade ungueal acompanhada de hipertrofia das partes moles cianoses, ou seja, quais são as partes moles da nossa unha? A matriz, né? Então, esse problema, né, de unhas hipocráticas, ela vai apresentar emoliência, né? Ou seja, essa lâmina vai ficar mole nessas partes aí, tanto proximal como distal. Gente, é muita doença. Pensa aí que às vezes a gente acha que viu tudo e não viu ainda, né? Muitas aqui a gente já viu, outras não. Uma que eu gostaria de citar e que não coloquei aqui, mas que depois vocês podem até olhar lá e que até já aconteceu comigo. Que é aquela unha que tem uma fenda, né? A gente chama unha de fenda, ou unha com fenda, porque é uma lâmina que ela tem uma fenda, ou seja, uma abertura aqui na parte distal, uma pequena abertura. Ou seja, ela vem com uma linha reta da matriz até a parte distal da unha, e quando chega na parte distal, ela tem uma abertura ou uma fenda, né? Então, isso também é caracterizado por uma onicopatia, né? Uma doença. E muitas vezes essa doença ali é ocasionada por algum trauma que às vezes aquela pessoa sofreu, ou machucou, ou caiu alguma coisa em cima. Eu, por exemplo, vou relatar de algo que aconteceu comigo, né? Teve uma moda, já tem um tempo já, daquelas melissas. Não sei se vocês já ouviram. Que era aquela sandalinha não sei se era de sand e tal. E que ela era de borracha. E que a frente dela só ficava o dedo. 1 ou 2 dedos, né? Então eu usei muito aquela sandália. E aí eu machuquei, lesionei a matriz da minha unha. Então a minha unha, depois eu vou mandar a foto para vocês verem. Ela nasce com esse risco, né, no meio, sempre ela nasce assim. E com a fenda, uma pequena abertura ali na parte distal. Eu, por já entender, né, dessas questões, eu já sei do que se trata. Né? Eu já fiz exame, também não tenho nenhum problema, né, de doença e tal. E aí eu me recordei dessa sandália. Que depois que eu
usei essa sandália, de lá pra cá minha unha sempre ficou assim, nunca mais ela conseguiu melhorar. Aí eu já fiz aplicação de gel e tudo, mas sem assim uma melhora, né, efetiva aí do caso. Então vocês observam que muitos traumas, né, estão aí correlacionados a patologias também, né? Então, às vezes a pessoa passa ou sofre um trauma e aí vem a resposta na lâmina, né? A lâmina ela fica danificada, ela sofre, né? E aí as causas, né, das patologias. E aí o diagnóstico. Gente, o diagnóstico de patologia vai depender de muitos fatores, né? Um primeiro fator é a idade. Então eu preciso entender que quando se tem uma criança, a lâmina nasce mais rápido, né? Ou seja, são unhas mais moles e que tem um crescimento rápido. Idoso, são unhas grossas, tem um crescimento mais lento, são unhas amareladas, né? Grossas. E o adulto, geralmente o adulto tem unhas finas, muitas vezes frágeis, né? Então eu tenho que saber qual é o tipo de paciente meu. É uma criança? É um idoso? É um adulto? Né? A partir daí eu vou entender qual é a característica da unha de uma criança, qual é a característica da unha de um adulto, qual é a característica da unha de um idoso. Então, se eu tenho bem em mente quais são as características, eu vou saber como tratar de forma correta. Bem, uma criança, a unha é assim. Então, se ela não está assim, ela está normal. Se ela está normal, ela está com alguma patologia. O adulto, a unha teria que estar assim. Se não está assim, está normal. Se não está se está anormal, é alguma patologia. O idoso, a unha deveria estar assim, mais ou menos. Se não está, por quê? Lembra que eu mandei lá a foto para vocês de uma idosa de 74 anos? Ela não tem nenhuma patologia na unha. Melhor, vou agora consertar. Ela tem uma onicoatrofia no primeiro metatarso do lado esquerdo do pé. Né? Você vê que ela não tem outras patologias, mas tem essa, né? Que a onicoatrofia é uma patologia, né? É uma doença. Ela não sabe como foi que aconteceu, mas existe, tá lá, né? E aí, quando eu diagnosticar, né? Aí sim, eu vou conseguir entender melhor como aí eu vou me nortear nesse sentido, né? Um segundo ponto que pode ser feito, né, é analisar se a pessoa ela tem algum caso familiar, né, algum caso aí, né, ou tem alguma suspeita de doença genética. Às vezes a pessoa tem na família diabéticos, às vezes a pessoa tem na família pessoas que têm psoríase, às vezes a pessoa tem na família pessoa que tem sífilis e outras doenças, né, varíola e outras doenças. Então ela tem grande chance e probabilidade de ter. E aí a gente tem que fazer esse diagnóstico, porque na hora que a gente estiver aí fazendo as anotações, isso aí vai ser muito importante para a gente poder dar um diagnóstico correto. Medicamentos. Nós temos que fazer essa pergunta. Faz uso de algum medicamento? Usa algum medicamento? Porque os medicamentos eles podem alterar, sim, né? Ou causar problemas nas lâminas. Porque, querendo ou não, os remédios são drogas, né? Então é como se estivesse ali bombardeando o nosso organismo. E a reação, lógico, vai vir para as extremidades, que são cabelos e lâminas. Tanto que tem remédio, gente, que é tão forte que o cheiro sai pelos poros, né, da pessoa, por meio do suor. Então a gente precisa estar assim, muito atento, né, a tudo isso. Pessoas que têm câncer, né, que são pessoas oncológicas, né, geralmente apresentam distúrbios ungueais. Lembra que eu citei lá atrás da senhora que eu atendi, que ela tem vários problemas e ela falou que tudo isso se aconteceu depois que ela teve o câncer, o CA. E aí, exames físicos também vai ajudar a diagnosticar a doença. Nós não somos médicos, mas nós vamos perguntar, e aí, quanto tempo tem o seu clínico? O seu clínico tá tudo ok? Porque às vezes a pessoa fala, eu nem lembro quando foi a última vez, tem tantos anos que eu nem sei mais.
De lá para cá, muitas águas passou debaixo dessa ponte. E aí? Às vezes essa pessoa está com algum distúrbio na tireoide, às vezes a pessoa está com algum problema, alguma doença, diabetes e outros problemas. E aí, como é que a gente vai fazer um tratamento no escuro, por assim dizer? Então a gente precisa saber para a gente poder diagnosticar de forma correta ou encaminhar aquele paciente para um melhor tratamento. O mais importante que a gente precisa saber é entender todos os pontos para daí orientar nosso cliente, nosso paciente de forma correta. Quando a gente fala entender, é um idoso? É uma criança? É um jovem? Tem algum histórico familiar? Está tomando algum medicamento? Quando foi que fez os últimos exames? Preencher aquela ficha lá, que eu sempre falo com vocês, com precisão. Porque vocês não querem somente resolver o problema ali, naquela hora, não. Vocês querem que o cliente fique livre ali do problema. Mas para isso é preciso que vocês tenham um entendimento maior e mais amplo. Gente, eu falei nome aqui de várias doenças. Eu sei que gravar assim vocês não vão, nem eu. Porque são nomes assim, tão complicados que às vezes até para a gente pronunciar. Mas assim, tem o material de vocês, que é o material de apoio, e eu vou estar mandando também outro material para vocês lerem, para vocês guardarem também. Para volta e meia tá lá, ó, lendo. Sempre também eu faço isso, volta e meia eu tô lendo aqui, tô vendo alguma coisa, vendo algum... Porque a gente esquece, a mente da gente é falha, a gente não grava tudo. A gente tem 1000 coisas para resolver durante o dia, a gente não vai gravar o nome de todas as doenças, né? Mas vocês viram aí que patologias são doenças. Então, quando a gente estuda patologias, dentro dessa disciplina de vocês, nós estamos falando de todas as doenças que estão aí correlacionadas com a unha ou a lâmina. Tá certo? Foi muito bom falar com vocês, espero que vocês tenham entendido aí ao máximo. Acompanhe o material, façam a leitura. Nosso encontro é segunda-feira às 10 horas. Nós vamos discutir lá sobre a onicoatrofia, como fazer a reconstrução dessa lâmina, tá? Um forte beijo, um grande abraço para todas vocês.